E aqui, como bem sabemos, de 3 ações declaratórias de constitucionalidade que têm como pano de fundo o tema do princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, inscrito no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, e a consequente possibilidade ou não de executar a decisão condenatória depois do 2º grau de jurisdição, também chamado de segunda instância. O dispositivo constitucional, já outras vezes lido aqui, tem a seguinte dicção: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O objeto específico das 3 ações de declaração de constitucionalidade é um específico dispositivo do Código de Processo Penal, o artigo 283, que, na leitura que fazem os autores da ação ou das ações, impediria a assim chamada execução provisória da decisão condenatória. Esse artigo 283 lê-se da seguinte forma: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Portanto, é o sentido e alcance desse dispositivo que está em discussão, conjugadamente com o inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Estiveram na tribuna, presidente, ilustres advogados de grande qualidade ou de grande suposição, como diria o professor de todos nós, Celso Antônio Bandeira de Mello, que defenderam os seus pontos de vista com maestria. E eu gosto de dizer, ninguém nessa vida tem nem um monopólio da verdade, nem um monopólio da virtude. Portanto, penso que os ilustres profissionais defenderam, do seu ponto de observação, os interesses que lhes cabia defender, inclusive os dos seus clientes. As sustentações orais, em geral, se fundaram em 3 argumentos que eu gostaria de destacar aqui. O primeiro, a suposta textualidade do artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que não permitiria outra interpretação senão aquela que a eles parece bem. Segundo fundamento das sustentações em geral foi o suposto impacto da nova jurisprudência do Supremo sobre os níveis de encarceramento. E o terceiro fundamento da sustentação foi o suposto impacto sobre os réus pobres. Eu gosto de usar uma frase que já se tornou um pouco lugar comum, que as pessoas têm direito à própria opinião, mas não aos próprios fatos. E eu, portanto, gostaria de problematizar e discutir essas premissas de fato que foram lançadas da tribuna. E gostaria de dizer que, das minhas constatações, para bem e para mal, nenhum desses 3 fundamentos resiste ao teste da realidade. Nem o da textualidade, nem o do encarceramento, nem o do interesse dos pobres. São ideias que não correspondem aos fatos, diria Cazuza. Não é difícil demonstrar o ponto. Primeira linha de argumentação. Não se trata aqui de interpretação gramatical ou literal de texto, como já pontuou o eminente ministro Luiz Edson Fachin. Penso que é uma ilusão, quando não um equívoco puro, achar que nós estamos aqui discutindo a atribuição de sentido a textos normativos ou a signos linguísticos. Já vai tempo que se superou a ideia de que a interpretação
é a mera exegese de textos, uma atribuição abstrata de sentidos, uma mecânica subjunção de fatos às normas, sem que a realidade da vida e o intérprete façam alguma diferença. Portanto, a primeira premissa da nossa discussão é que não se trata aqui de uma discussão sobre interpretação gramatical ou literal. A realidade é parte da normatividade do direito. Os textos normativos, eles oferecem um ponto de partida para a interpretação e oferecem os limites possíveis da interpretação. Mas, na terminologia que se tornou clássica, existe uma moldura dentro da qual o intérprete pode e deve fazer escolhas legítimas. Detalhe, não é discricionariedade porque o juiz tem o dever de fazer a melhor interpretação possível. E, evidentemente, dentre as possibilidades, as suas escolhas não devem ser a projeção das suas próprias preferências, mas sim aquelas escolhas que melhor realizem a vontade constitucional e o interesse da sociedade. E gostaria de dizer que respeitar direitos fundamentais faz parte da realização dos interesses da sociedade. Não há antagonismo entre interesses da sociedade e respeito aos direitos fundamentais. Mas a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no seu artigo 5º, oferece uma diretriz clara para o modo como o juiz deve interpretar os textos normativos. Diz o dispositivo: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Nada de textualidade. Fins sociais e bem comum são os parâmetros que devem reger a atividade interpretativa. Portanto, e a meu ver, nós estamos aqui discutindo visões diferentes do que seja fins sociais, do que seja o bem comum, e, na minha visão, que evidentemente tem posições contrárias, consiste basicamente em decidir se o indivíduo condenado em segundo grau tem o direito de procrastinar indefinidamente o processo, sabendo-se que o percentual de mudança lá no final é mínimo, como vamos ver em seguida, ou se o interesse social na prevenção geral do direito penal e que o crime não compense deve prevalecer nesses casos. Não é difícil demonstrar esse ponto que eu estou afirmando, de que não se trata de atribuir sentidos a textos normativos de significado único e unívoco. Tanto não é assim, lembrou o ministro Fachin, que este tribunal, de pessoas esclarecidas e bem-intencionadas, já decidiu até 2009 de uma forma, de 2009 a 2016 de outra forma, e agora, em 2019, estamos rediscutindo essa matéria. Portanto, se houvesse uma única inteligência possível para estes signos normativos, nada justificaria. Portanto, não se trata de um tribunal ciclotímico, trata-se de uma situação que é afetada pela realidade e pelas diferentes percepções que as pessoas têm de quais sejam os fins sociais do direito e o interesse do bem comum. E a definitivamente confirmar o argumento, há pessoas de louvável formação e conhecimento jurídico que já defendem que vai ser estabilizada. E uma vez produzida uma decisão da Suprema Corte, aquele assunto está definido, como é em toda parte do mundo. Aqui nós decidimos uma vez, depois decidimos a segunda, depois decidimos a terceira, estamos decidindo a quarta, e nada me diz que no ano que vem alguém possa mudar de opinião ou possa haver uma substituição e a gente vai rediscutir de novo. A jurisprudência é um valor intrínseco em si, independentemente do mérito do que ela represente.
E como o sistema de precedentes e de respeito à jurisprudência é relativamente novo no Brasil, nós ainda não consolidamos essa ideia, mas vamos consolidá-la. Precedente existe para ser respeitado. Em votos anteriores, eu citei com detalhes sórdidos os casos absurdos de impunidade que se multiplicaram pelo direito brasileiro, muitos chegando aqui. O jornalista que matou a namorada e por 10 anos ficou livre, o parlamentar que desviou muitos bilhões e só foi cumprir a pena 14 anos depois, às vésperas da prescrição, por uma atuação proativa, justiça seja feita, de última hora, do ministro Dias Toffoli. Quando chegou aqui, faltavam 3 horas para a prescrição. Que seria um escândalo, aqui para nós, de 160 milhões na construção de um tribunal. Aí eu decretei o trânsito em julgado pelo abuso de recorrer monocraticamente, ad referendo da turma, levei a turma por sugestão do ministro Marco Aurélio pela dimensão da novidade, não vou negar, uma novidade, acatei a sugestão de imediato na turma, ainda estava na primeira turma aquela oportunidade de trazer ao plenário, e o plenário deliberou colegiadamente de que o abuso de recorrer se configurava presente no caso concreto e foi exatamente firmado o trânsito em julgado. Na ocasião, Vossa Excelência destacou que haviam sido 21 recursos. Só no Superior Tribunal de Justiça. O suplente de deputado federal que contratou pistoleiros para matar a titular e tomar a sua vaga e que só foi preso 13 anos depois. O caso dos assassinos da missionária Dorothy Stang, morta em 2005, que só foram cumprir a pena agora, dias atrás, em 2019. O caso do propinoduto do Rio de Janeiro, ocorrido entre 99 e 2002, em que a pena só veio a ser executada em 2018. Caso que motivou a virada jurisprudencial em 2009, uma tentativa de homicídio praticada em 91, que, com a decisão do Supremo, prescreveu em 2012, sem trânsito em julgado. São tantos os casos, eu até mandei fazer mais uma pesquisa, e aí vem chacina de Unai, 4 servidores do Ministério do... Quatro servidores do Ministério do Trabalho foram assassinados em 2004 e só em 2019 se conseguiu prender finalmente os acusados. Foi por essas razões, pela injustiça que passeava impunemente pelos tribunais brasileiros, que o Supremo, em boa hora, mudou esta jurisprudência em 2016 por 7-4. Uma votação expressiva. Vejam, Vossas Excelências, o impacto positivo trazido pela nova jurisprudência, que impulsionou a solução de boa parte dos crimes de colarinho branco, porque o temor real da punição levou a uma grande quantidade de colaborações premiadas por réus e de acordos de leniência por empresas. Apenas no âmbito da Lava Jato, em Curitiba foram 48 acordos de colaboração e 13 acordos de leniência. Nós estamos falando de processos que tramitam celeremente, com provas e devolução de dinheiros. No Rio de Janeiro foram 37 acordos de colaboração e 3 acordos de leniência. Em São Paulo foram 10 acordos de colaboração e 2 de leniência. Aqui no Supremo, 136 acordos de colaboração premiadas. Vejam o impacto positivo que se produziu. E é preciso ter a compreensão que na criminalidade do colarinho branco, sobretudo quando envolva lavagem de dinheiro, se não tem um colaborador premiado que conheça o esquema, que conheça o caminho do dinheiro
e a conta onde ele foi parar, não tem como destrinchar o crime e efetivamente responsabilizar essas pessoas. E a colaboração premiada foi incentivada pela probabilidade ou pela possibilidade real da punição, que agora, com a vênia devida a todos os que pensam diferente, vai ficar retardada tão largamente que vamos voltar ao modelo anterior, em que ninguém fazia colaboração premiada, porque antes de 2016 era difícil a colaboração premiada. As teses jurídicas aplicáveis, presidente, já foram discutidas largamente nas vezes anteriores em que esse tema foi debatido e, portanto, eu vou ser muito breve em relação a elas, apenas para dizer, também pedindo vênia a quem pense diferente, que o que o artigo 57 diz é que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. O artigo que cuida da prisão não é esse, é outro. É o inciso 61, que diz: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. O requisito para se decretar a prisão no direito brasileiro não é o trânsito em julgado, é a ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. A regra que a Constituição quis estabelecer é a da reserva de jurisdição. Só o juiz é que pode mandar prender. Tanto assim é que o sistema admite as prisões processuais, preventiva e temporária, e admite prisão para fins de extradição, expulsão e deportação. Todas elas sem que se exija trânsito em julgado. Muitas delas sem que se exija sequer decisão de primeiro grau. O sistema anterior era muito ruim e é por isso que ele incentivava as prisões provisórias. Essas estatísticas que nós vimos de 2016 para cá, elas vão melhorar em termos de prisão provisória, porque os juízes prendem provisoriamente para antecipar uma justiça que eles sabem que não vai acontecer no final. É o que acontece muitas vezes. 40% dos presos são presos provisórios. Quem são os presos provisórios? São os pobres. São aqueles crimes que eu falei no início da minha apresentação. Gente que é presa em flagrante e fica lá, esquecida, muitas vezes sem formação de culpa. Portanto, parte do problema das prisões provisórias, boa parte, é a ineficiência do sistema. E a ineficiência do sistema é agravada pela impossibilidade de execução da pena depois do segundo grau. E, portanto, procrastinar o fim do processo é dar incentivo a esta mazela, que é a prisão provisória, com todas as vênias de quem pensa. Ministro Luiz diferente. Roberto, pois não. Permite uma Claro, parte? com prazer. Porque algo que, sinceramente, nem eu tinha conhecimento diretamente até assumir o Conselho Nacional de Justiça, quando também assumi o Supremo Tribunal Federal. E existe um banco, já um levantamento, seja pelo DEPEN, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que Vossa Excelência, inclusive, citou números, seja por parte do Conselho Nacional de Justiça, a gestão da ministra Carmen fez o censo penitenciário e agora estamos implementando o Sistema Eletrônico de Execução Unificada com o Banco Nacional de Dados. Mas no que pertine às prisões cautelares, ministro Celso, ministro Marco Aurélio, como as prisões cautelares não estão no juízo de execução, ficam a critério do juiz que a decreta, nós não temos esses dados, a não ser pelo número estatístico. Mas nós não sabemos ali, no dia a dia, em que fase que está essa prisão provisória, há quanto tempo a potencial condenação, e é uma dificuldade realmente. Estamos pensando, e acho que todos, né, que passaram pelo Conselho Nacional de Justiça sabem disso, cada um vai avançando um degrau, vai avançando, como fez o ministro Lewandowski nas audiências de custódia,
como fez a ministra Carmen, como fez lá atrás o ministro Gilmar Mendes, quanto aos mutirões carcerários, e todos esses eventos atingiram exatamente em benefício aqueles mais pobres e mais carentes. Contribuíram para diminuir o número de encarcerados substancialmente, senhor presidente. Citando aqueles que já me precederam, né, os meus predecessores que estão ainda na Corte, no Conselho Nacional de Justiça. Já visto que quando o ministro Celso foi presidente, o ministro Marco Aurélio também presidiu a Corte, ainda não havia o Conselho Nacional de Justiça. Mas o ministro Gilmar fez os mutirões carcerários, criminais pelo Brasil afora, há uma dificuldade de acompanhamento dessa. Procurando, porque realmente isso que Vossa Excelência toca é de extrema importância, dado o número e a porcentagem dos presos provisórios. Mas o cadastro de presos, ele traz quanto tempo, onde está, do Conselho Nacional de Justiça hoje, exatamente para se saber em que condições está e para que imediatamente o juiz possa ser alertado. Tem um push, né? Mas exatamente para vencer isso e é em reafirmação do que o ministro Barroso aqui expõe. Isso. Eu, inclusive, tenho um tópico aqui, presidente, em que elogio o Conselho Nacional de Justiça, porque nós finalmente estamos começando a trabalhar com dados e com diagnósticos, o que permite a cura. E, a propósito, também eu gostaria de ter saudado no início, comecei concentrado, os 10 anos de judicatura de Vossa Excelência. Somos amigos, divergimos aqui e ali, mas nos queremos bem e torcemos pelo sucesso um do outro. E também eu, como os demais, tenho muita alegria de tê-lo como presidente. Mas, então, dizia eu, essa interpretação, a ideia de que é a única interpretação possível, não pode subsistir, ela não tem amparo na Constituição, e não é assim em praticamente nenhum lugar do mundo. O ministro Teori, no seu memorável voto de 2016, citou a quantidade de países, pesquisa, em que não é assim. Os mais importantes, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Portugal, Espanha, Argentina. E eu fui a todas as declarações de direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, Declaração Islâmica dos Direitos Humanos, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José de Costa Rica. Nenhum deles exige trânsito em julgado para a possibilidade de prisão. Portanto, nós estamos aqui numa escolha entre o padrão de justiça praticado mundialmente ou um padrão de justiça que não é praticado em lugar nenhum, nem nos países menos desenvolvidos. A segunda tese, portanto, a primeira a Constituição não exige trânsito em julgado. A Constituição exige ordem da autoridade competente, que é o juiz. Em segundo lugar, a presunção de não culpabilidade ou de inocência, ela é um princípio constitucional. É inequívoco que é um princípio constitucional, porque se ela fosse uma regra, eu não poderia prender provisoriamente. Portanto, é um princípio que é ponderado com outros valores constitucionais. Alguém pode não gostar que seja assim, mas a gente não pode quebrar o espelho por não gostar da imagem. Há um princípio constitucional, que é o princípio da presunção de inocência. O que significa ser um princípio? Regras são comandos definitivos, que você ou cumpre ou descumpre, tudo ou nada. Princípios são fins públicos, são estados ideais que você cumpre como dignidade, como justiça, como liberdade, como igualdade, que você cumpre na maior medida possível em confronto, muitas vezes, com situações fáticas ou jurídicas a ele, princípio, contrapostos. Assim é em toda parte do mundo. E, portanto, há princípios em jogo aqui. A presunção de inocência é muito importante, mas o interesse da sociedade na persecução penal e num sistema penal minimamente efetivo também é muito importante, porque o sistema penal minimamente eficiente, ele não existe para produzir vingança privada, nem por desfastio de autoridades perversas, ele existe para proteger os direitos fundamentais de todos. O sistema punitivo existe para proteger a vida, a integridade física, a liberdade, a propriedade, a probidade das pessoas de uma maneira geral.
Portanto, nós estamos falando de direitos fundamentais dos acusados e de direitos fundamentais de outras pessoas. E, evidentemente, um direito fundamental não é mais do que o outro. Os direitos fundamentais, eles são ponderados, como disse o eminente advogado-geral da União numa sustentação memorável feita da tribuna, vítimas também têm direitos humanos e, portanto, as instituições também têm que zelar por isso. E esse é um ponto muito importante. Eu fui advogado, muitos anos o advogado, ele só julga a causa uma vez, quando ele aceita. A partir dali, ele tem um compromisso, fazer tudo o que é legal e eticamente possível para defender o interesse que ele patrocina. Mas quando você muda de lado de balcão, esse papel muda, porque você tem que ponderar os direitos fundamentais do acusado, que são muito importantes, porque o abuso no sistema penal é sempre um risco, com os interesses do sistema e com a próxima vítima. Nós somos, em alguma medida, guardiães da próxima vítima. Quando você prende alguém, não é por prazer, não é por desfastio, é porque você está protegendo pessoas e instituições. Portanto, não é com regozijo que se troca de lado da advocacia para a magistratura. É uma missão muito espinhosa. É mais bacana defender a liberdade do que mandar prender. Mas eu tenho que evitar o próximo estupro, o próximo homicídio, o próximo roubo, quando isso seja perceptível dos autos. E, além disso, foi introduzido na Constituição, por emenda constitucional número 41, logo em 2005. O ministro Márcio Tomás Bastos era o ministro da Justiça e introduziu na Constituição. Tivemos o ministro Fachin e eu numa comissão constituída por ele que impulsionou o trâmite dessa reforma do Judiciário. Me lembro que nós escolhemos pontos específicos que incluía a repercussão geral, a súmula vinculante, autonomia para a Defensoria Pública, e para investir naqueles pontos na aprovação no Congresso Nacional. E ali se aprovou esse dispositivo. Todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados, a todos no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Portanto, entre teses alternativas razoáveis, se uma acelera a tramitação e a outra retarda indefinidamente, também aqui há um vetor constitucional que aponte. Agora, nada disso estaria acontecendo se os processos demorassem o que tem que demorar. 6 meses, 1 ano. 1 ano e meio se for muito complexo. Aí podia esperar. O que não pode é a execução da pena se dá 12, 14, 15, 18 anos, ou recentemente, na primeira turma, nós condenamos um agente público com pena, porque já estava entrado em anos, assim, mais de octogenário, mas desviava dinheiro desde cedo, viu? Portanto, a punição retardada não é boa para ninguém. Aquela altura da vida já devia estar solto, desfrutando dos netos. Portanto, o sistema tem que ser eficiente, não é possível nós nos acomodarmos com esse patamar muito ruim de justiça de uma maneira geral. E o terceiro motivo é que, depois da condenação em 2º grau, já não há mais dúvidas sobre autoria e materialidade. Não é possível produzir provas depois. E, portanto, se já não há mais dúvida de que o crime foi cometido e de que aquele é o autor, considero um mandamento de ordem pública que se dê cumprimento à decisão. E, portanto, se alguém quiser um fundamento infraconstitucional para a prisão depois do 2º grau, é o artigo 312 do Código de Processo Penal, garantia da ordem pública. Porque alguém condenado em 2º grau permanecer mais 3, 5, 7, 8, 10 anos, levando vida normal, muitas vezes desfrutando do dinheiro que desviou, ou convivendo com a família da vítima que tem que ver todos os dias, é negação de justiça. Portanto, para a credibilidade da justiça, uma vez assentada a culpabilidade e tendo em vista os índices irrisórios
de reforma, e vou chegar a esse ponto, presidente, vou acelerar um pouquinho aqui, mas essa é uma questão muito importante. E aqui, outra coisa, estatística é uma coisa séria. Não é assim, 30%, 50%, 70%. Preciso trabalhar com dados reais. Portanto, esses são 3 dos argumentos jurídicos acrescidos de que o artigo 283, que é o que se pede a declaração de constitucionalidade, ele evidentemente não impede a execução depois do 2º grau. Aliás, nas ações se diz que no julgamento do habeas corpus não se discutiu o artigo 283. Eu fui ao meu voto no habeas corpus e aqui transcrevo exatamente o que disse no primeiro habeas corpus trazido pelo ministro Theory, abro aspas. Essa ponderação de bens jurídicos não é obstaculizada pelo artigo 283 do Código de Processo Penal. Note-se que este dispositivo admite prisão temporária e prisão preventiva, que podem ser decretadas por fundamentos puramente infraconstitucionais. Quando é que você pode decretar? Quando é imprescindível para a investigação no inquérito ou por conveniência da instrução. Naturalmente, não serve o artigo 283, dizia eu lá, para impedir a prisão após a condenação em 2º grau, quando já há certeza acerca da materialidade e autoria por fundamento diretamente constitucional. Acentue-se porque relevante. Interpreta-se a legislação ordinária à luz da Constituição e não o contrário. Fecho aspas e digo agora, em português simples e claro, se o dispositivo não impede a prisão nem antes da sentença de 1º grau, que permite a prisão cautelar e provisória, por que razão haveria de proibi-la depois de assentada a culpa por uma decisão de 2º grau? Admitindo-se, sem conceder, mas admitindo-se que esta fosse uma interpretação possível, evidentemente ela não é a única e, sobretudo, ela não é a melhor. Até porque tem que ser conciliada com o artigo 637 do próprio Código de Processo Penal, que diz o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo e os originais da decisão baixarão a primeira instância para execução da sentença. Se o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, você pode, naturalmente, executar a decisão. Foi isso o que largamente disse o ministro Theory Zavascki no voto do habeas corpus e depois no voto em que reafirmou a jurisprudência desse tribunal. Por fim, presidente, chego ao capítulo final do meu voto, que peço desculpas por ser um voto alongado, mas é porque essa é uma questão muito importante e eu, de novo, voltarei a trabalhar com números e impactos sobre a realidade, porque considero que isso é muito importante. Como eu já me manifestei diversas vezes aqui nessa bancada, nós precisamos de um giro empírico pragmático no Brasil. Nós temos que abdicar da retórica tonitruante e vazia e trabalhar com dados da realidade. Empírico, porque depende da experiência, e pragmático, porque é preciso ver os resultados que se produzem. E aqui, presidente, embora existam muitas complexidades e sutilezas que eu estou aqui abreviando, não estando em jogo valores ou direitos fundamentais, ou estando em jogo direitos fundamentais contrapostos, será legítimo, quando não exigível, que o intérprete construa como solução mais adequada a que produza as melhores consequências para a sociedade. Eu não estou falando de prender A, B ou C. Nós não estamos falando de um processo criminal. O processo criminal é prova. Nós estamos falando de sentidos a serem dados a um texto constitucional. Estamos discutindo qual a tese produz melhores resultados para a sociedade. E aqui eu gostaria de, nesse capítulo final, trabalhar com alguns números, alguns deles recentemente obtidos, também gentilmente, na presidência do Supremo, fornecidos pela secretária-geral. No voto anterior, na cautelar, eu trouxe os dados
de que, no período entre 1º de janeiro de 2009 até 19 de abril de 2016, os recursos extraordinários em matéria penal no Supremo apresentavam os seguintes números: 25.707 recursos extraordinários ou agravos em matéria criminal. Desse total, um percentual de 2,93% foram acolhidos, tanto em favor da acusação quanto da defesa. Quando se vai verificar o percentual de recursos extraordinários acolhidos em favor dos réus, cai para 1,12%. E quando se vai examinar o percentual de absolvições, é de 0,035%. Em 25 mil recursos extraordinários, houve 9 casos de absolvição. Disse eu na época, aguardar o trânsito em julgado do recurso extraordinário produz impacto de 1,12% em favor da defesa, sendo que apenas 0,035% de absolvições. Subordinar todo o sistema de justiça a esses números irrisórios de reforma da decisão, a meu ver, não tem razoabilidade nem racionalidade. Já agora, a meu pedido, a presidência do tribunal atualizou esses dados e, de novo, me surpreendi com os dados oficiais da presidência. Entre os processos que transitaram em julgado de 2009 a 2019, presidente, 97,23% dos recursos criminais foram desprovidos. E o índice de provimento foi de 2,77%, entre defesa e acusação. Não houve tempo de se fazer a separação em que quantos eram da defesa e da acusação, mas mesmo que se dividisse ao meio, o que não é fato, porque tem mais recurso provido para a acusação, nós estaríamos falando de 1,38% no total de recursos. O que, de novo, vamos cair em 0,0 alguma coisa de absolvição. De modo que eu insisto, protelar o processo por muitos anos, e vou chegar a esse ponto de muitos anos, por uma porcentagem ínfima de reforma, todas as vênias, não faz sentido. Eu entendo a posição dos que acham que bastaria um caso para justificar. Eu entendo. Mas, por essa lógica, a gente devia fechar todos os aeroportos. Porque, apesar de todos os esforços, de toda a segurança, vez por outra tem um acidente. Ou o mesmo para a indústria automobilística, ou para a construção civil, ou para quase todas as atividades humanas no mundo. Não há sistema de justiça, não há atividade humana imune a algum grau de erro. Sendo certo que, quando um tribunal superior reforma a decisão de um tribunal inferior, não quer necessariamente dizer que o inferior estava errado. Quer dizer apenas que alguém falou por último, porque se tiver alguém acima do Supremo, vai reformar decisões do Supremo, porque assim é a vida. Os números no Superior Tribunal de Justiça são os mesmos do meu voto anterior, presidente, não vou reiterar, mas são muito parecidos com os do Supremo. 0,62% de absolvição no Superior Tribunal de Justiça. Eu consideraria razoável somar a este número 1,02% de substituição de pena privativa por medida restritiva. Portanto, estamos falando de 1,64%. Há uma reportagem, presidente, da Folha de São Paulo, dos jornalistas Flávia Faria e Guilherme Garcia, publicada na semana passada, 16 de 10 de 2019, em que se afirma, suponho que com base em informações da presidência, que 63% dos recursos levam até um ano para transitar em julgado no STJ. E no STF, 77% transitam em julgado em um ano. Eu não vi a pesquisa, ela não é oficial, mas eu vou aceitar como uma pesquisa correta. Mas é preciso ler essa pesquisa a contrário senso. No STJ, 37% dos casos levam mais de um ano.
E no STF, 23% dos casos levam mais de um ano. É aí que mora o problema. Como bem constataram os próprios jornalistas, abro aspas, quem tem recursos financeiros para arcar com bons advogados tem mais poder para recorrer às cortes superiores e há, sim, casos que se desenrolam por anos, ainda que sejam minoria, fecho aspas. É nesses 37% do STJ e nos 23% do Supremo que se encontram os casos da alta criminalidade, as situações emblemáticas de réus ricos e poderosos que não deixam o processo acabar. Esses é que serão os grandes beneficiários da mudança de orientação jurisprudencial. Esses casos levam anos, muitos anos. Ninguém se iluda. Eu fui colher os números da Lava Jato. 74 pessoas foram condenadas em segunda instância nos processos da Lava Jato no Paraná, segundo o Ministério Público. Dentre essas pessoas, João Vacari Neto, José Dirceu, Eduardo Cunha, Delúbio Soares, Sérgio Cabral, Gin Argelo, José Carlos Bunlai, Renato Duque e André Vargas. Desses, 36 fizeram acordos de colaboração premiada. Em relação aos 38 restantes, só 8 transitaram em julgado. As decisões são de 2015. Portanto, quando nós estamos falando de alta criminalidade, o trânsito em julgado é lerdo, é muito lerdo. Ainda está no STJ. Outra observação, presidente. Os números do tempo de tramitação nos tribunais superiores não levam em conta o tempo que os processos tramitam nos tribunais de origem. Leva de 1 a 3 anos para subir. Portanto, depois da decisão de segundo grau, leva... E aí, esse é um dado difícil, porque como o julgamento foi marcado, presidente, com um curto período, não foi possível levantar todas as estatísticas, e essa não é uma estatística que se obtenha com facilidade. Mas há uma inspeção do Conselho Federal de Justiça, do Conselho da Justiça Federal, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, de 2015. Leva, na Primeira Região, de 1 a 2 anos o juízo de admissibilidade, sem contar o período que vai da interposição do recurso contra razões até chegar ao juízo de admissibilidade. Portanto, nós estamos falando que depois da decisão de segundo grau e até chegar ao Supremo, passam-se, em muitos tribunais, dos mais sobrecarregados, no mínimo 1 ano, com frequência 2 anos. No caso do TRF1, era de 1 a 2 anos, mas em 2015. Mas de lá para cá, aumentou 48% a carga de processo, segundo o Conselho da Justiça Federal. Portanto, deve estar levando mais de 2. De modo que, ao tempo que leva no Tribunal Superior, tem que se adicionar o tempo que leva no Tribunal de Origem. E aí, o que acontece quando você finalmente decide isso, porque leva 2 anos em primeiro grau? Vamos fazer um processo que andou relativamente rápido. 2 anos no primeiro grau, 2 anos no segundo grau, 2 anos para subir. E 1 ano aqui, estamos falando de pelo menos 6 anos. E esses são os processos simples. Porque se for complicado, pode dobrar esse tempo. Não é bom esse sistema. Portanto, não poder executar depois do segundo grau, ainda tem que contabilizar o tempo que passa no tribunal de origem. Eu tenho aqui, presidente, a estatística de 1.000 casos em que houve prescrição, ou no STJ ou no Supremo. E aqui chego à conclusão do meu voto, presidente. O Brasil vive uma epidemia de violência e de corrupção. Nós nos tornamos o país mais violento do mundo, com 60 mil mortes por homicídio ao ano. É um número superior ao da guerra da Síria. O Brasil também vive uma epidemia de corrupção. Todos nós assistimos ao que aconteceu aqui. De acordo com a Transparência Internacional, organização reconhecida globalmente, o índice da percepção da corrupção no país tem piorado
dramaticamente. Entre 180 países, nós ficamos na metade considerada mais corrupta. Em 2015, ocupávamos a 69ª posição. Em 2016, pioramos para a 79ª. Em 2017, caímos para a 96ª. E em 2018, estamos na 105ª posição na percepção de corrupção por parte da população. Esse é o contexto brasileiro. Esses são os números da nossa vergonha. O que justificaria, diante desse quadro, o Supremo Tribunal Federal, revertendo o entendimento anterior, que produziu resultados relevantes, adotar uma posição que vai dificultar o enfrentamento dessa situação dramática, respeitando todas as posições? De que lado da história nós estamos? Outro ponto. Eu tenho grande apreço pelas instituições, inclusive pela instituição em que eu trabalho, que é o Supremo Tribunal Federal. E não tenho nenhuma ambição nessa vida que não seja fazer um país melhor e maior. Considero que instituições políticas e econômicas inclusivas, eficientes e responsivas à sociedade estão na origem da prosperidade das nações, fazendo coro ao que escreveram Daron Acemoglu e James Robinson no livro Por que as Nações Fracassam. Porque acredito nas instituições e tenho apreço real pela instituição em que trabalho, preocupo-me, sim, com a sua imagem e com a percepção que a sociedade tem do Supremo Tribunal Federal. E a sociedade questiona, porque não consegue compreender muitas das decisões. E aqui eu respeito, nada do que vou dizer importa em crítica ou desapreço à variedade de posições dentro de um tribunal que tem que ser independente. Estou documentando o fato de que a sociedade tem dificuldade de compreender um conjunto de decisões que, ao ver dela a sociedade, torna mais difícil a superação do quadro que eu descrevi antes. Eu já listei essas hipóteses em decisão anterior, retirada dos casos da 13ª Vara Federal, onde estava funcionando, transferência da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral. Considerou-se inconstitucional a condução coercitiva que vigorava há décadas. Entendeu-se que parlamentar que utiliza o cargo para praticar crimes, o afastamento está sujeito à Casa Legislativa, mais de 50 habeas corpus no Rio de Janeiro, que foi um estado devastado pela corrupção. Tivemos a situação de que, se as alegações finais foram apresentadas pelo réu não colaborador, em conjunto com o réu colaborador, anula tudo para trás, as suspensões dos processos em que houve compartilhamento de dados da Receita e do COAF, e agora essa discussão do segundo grau. É um conjunto de decisões que muitas vezes a sociedade não compreende, e muitas vezes eu tampouco. E, por fim, há uma questão final que considero importante. Há décadas, o Brasil tenta furar o cerco da renda média e se tornar um país verdadeiramente desenvolvido. Ser desenvolvido significa melhor educação, melhor saúde, melhores salários, melhor qualidade de vida para a população. Não é um objetivo desimportante. O Clube das Nações Desenvolvidas é a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Pois também me preocupa a percepção que o mundo desenvolvido tem do meu país. Essa não é uma questão supérflua. As sociedades capitalistas vivem da segurança jurídica, da confiança nas instituições e nos atores públicos e privados. É isso que determina o nível de investimento e o volume de negócios de um país, e, consequentemente, seu nível de emprego e perspectivas de desenvolvimento. Pois a percepção do Brasil pela OCDE, que é o clube dos países ricos em que o Brasil quer entrar, não é boa. Notícias da imprensa
O Globo. Barrar prisão após segunda instância será sinal muito ruim para o mundo, diz chefe anticorrupção da OCDE. A notícia é dura. Não vou ler. UOL. Preocupada com a capacidade do Brasil de investigar corrupção, OCDE envia missão ao país. Vortex. Decisões do Supremo causaram desgaste com o grupo da OCDE. Há uma percepção crítica do retrocesso que isso representa no enfrentamento da corrupção pelo mundo desenvolvido. E aqui, evidentemente, nem eu, nem ninguém nesse tribunal é pautado por opinião, seja doméstica, seja externa, que cada um forma a sua própria opinião. Mas, num mundo globalizado, nenhum país pode ser uma ilha, menos ainda uma ilha de impunidade. Na frase inspirada do Vinícius de Moraes, bastar-se a si mesmo é a maior solidão. Portanto, presidente, o Brasil, tal como eu vejo, e essa é a minha pré-compreensão sobre esse tema, de novo, e sempre respeitando as visões diferentes, nós precisamos substituir o pacto oligárquico que se celebrou aqui, de apropriação privada e dos recursos públicos, por um pacto de integridade fundado em duas regras. No espaço público, não desviar dinheiro, no espaço privado, não passar os outros para trás. A integridade vem antes da ideologia, antes das escolhas políticas. A democracia tem espaço para liberais, progressistas, conservadores, mas não para a desonestidade aceita pacificamente. Esta é uma questão prévia. A busca por integridade não tem nada a ver com direita, não tem nada a ver com esquerda, centro ou qualquer lugar do espectro político. Nem tampouco com moralismo. Tem a ver com civilização, progresso e humanismo. E, portanto, quando eu interpreto a Constituição e estabeleço limites legítimos para direitos fundamentais, para devido processo legal e para legítimas pretensões do sistema de defesa da sociedade, eu me preocupo em dar os incentivos certos para as pessoas, para criar um tempo que supere tempos passados no Brasil. A ideia de que o crime compensa, de que os bandidos sempre acabam perseguindo os mocinhos e que o mal vence no final. Nós queremos mudar essa história e restabelecer nas pessoas, em geral, a crença de que vale a pena ser honesto, vale a pena agir de boa fé e restabelecer a primazia dos bons sobre os espertos. É assim que eu interpreto a Constituição, porque acho que esses são os valores que estão nelas inscritos. E, portanto, acho que o Supremo, em boa hora, mudou para melhor a jurisprudência. Nós começamos a melhorar o país. O crime cada vez passou a oferecer mais riscos, diminuímos os incentivos para o desvio de dinheiro e acho, do fundo do coração, que não tem pobre nessa história. Nós estamos falando da alta criminalidade, dos desvios graúdos de dinheiros públicos. E não gostaria de voltar atrás nessa matéria. E, portanto, tal como votara na cautelar, voto também aqui no sentido de interpretar conforme a Constituição o artigo 283 do Código de Processo Penal, portanto, estou julgando parcialmente procedente a ação para interpretar conforme a Constituição o artigo 283 do Código de Processo Penal para excluir a interpretação que impeça a possibilidade de execução de condenação criminal depois do segundo grau, porque acho que essa é a interpretação mais adequada da Constituição. Peço desculpas por ter me alongado